Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Hoje a live vai ser legal. Tem conteúdo bem top aí, né? Para a parte estética, né? De dentes anteriores. Eu separei um conteúdo muito legal. E é o seguinte: já pega caneta e papel aí, tá? Porque vale a pena você anotar, tá bom? O Juliano falou que comprou o curso e abandonou as lives. Tem bastante conteúdo diferente lá no curso, mas esse conteúdo que eu vou dar hoje aqui não tem no curso, tá? Conteúdo novo, né? A gente foi buscar. A gente está reciclando alguns conteúdos aí, fui buscar alguns conteúdos novos para poder aprimorar aí, né, o conhecimento de vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá, a gente vai falar sobre várias coisas interessantes aí como você consegue, para você conseguir alcançar uma estética com naturalidade. São conceitos bem simples que eu vejo que às vezes eu tenho um propósito comigo que é de simplificar o que eu vou passar para os meus alunos, né? Às vezes, eu me pergunto, como que eu faço isso? Né? De que maneira eu faço isso? Eu faço, às vezes, intuitivamente ou por experiência, né? A gente vai adquirindo uma experiência ao longo dos anos, e aí eu vejo que, às vezes, eu não sei explicar, certo? Às vezes eu não sei explicar como eu faço aquilo. E aí eu tenho tentado observar, né, algumas coisas que eu faço que os alunos me perguntam, que às vezes eu não tenho uma explicação didática para isso, né? E eu estou tentando reformular esses conteúdos com uma explicação mais didática para vocês, tá? Então, esse conteúdo que eu vou passar hoje, né? Talvez você já viu o slide em algumas aulas, mas a explicação em si vai ser bem diferente, mais simplificada, mais simples, para que vocês entendam de forma simples, tá? Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa, né, complexa e você assistir a live e sair daqui mais em dúvida do que você chegou, tá? E eu vou te falar mais uma coisa, esse conteúdo que eu vou passar para o pessoal hoje, não é só para quem faz cerâmica, é para quem faz enceramento, é para quem faz desenho digital, é para quem faz também montagem de dentes, tá? Então, se você tem aí alguém que não está na live, que faz montagem, que faz desenho, tem dificuldade, às vezes, naqueles dentes anteriores, né? Na hora de desenhar lá no CAD, tá? Vale muito a pena assistir a live de hoje, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, tá? Esse slide vocês já viram, né? Um slide de análise estética, mas tem bastante coisa, bastante anotação que eu fiz aqui para explicar para vocês de uma maneira mais simples, tá? Mais simples e eficaz, tá bom? Então, pera lá. Deixa eu abrir aqui o slide. Vamos lá. Pessoal, eu separei aqui, né, nesse slide, vocês estão vendo ali, um checklist, na verdade. Se for ver, tem mais coisas que eu poderia estar explicando para vocês aqui. Teria mais coisas ainda, né, que daria para estar explicando para vocês, tá? Outro detalhe, pessoal, hoje eu vou falar sobre estética, tá? Sobre estética. Então, vamos nos ater ao assunto da aula de hoje, tá bom? Ó, eu separei esses 15 pontos aí, de checklist para que eu tivesse, né, para que eu possa chamar atenção para vocês nesses detalhes, tá? O primeiro que eu coloquei foi coloração gengival. Eu já falei de coloração gengival, eu já falei disso em outras oportunidades, em outras aulas, mas eu vou recapitular isso, tá? Recapitular como você deve observar fazer a tomada da coloração gengival para a sua reabilitação, tá? Olha só, o que vocês acham? Quero que vocês comentem aí, façam no comentário. O que vocês acham da coloração que foi escolhida para essa reabilitação? Da onde foi, né, que foi tomada a cor dessa reabilitação? Vamos lá. Pessoal, olha só. Vamos lá, vou passar para o próximo slide. Ó, eu deixei coloquei ali um alfinetezinho, né, localizando da onde foi feita a tomada da cor, tá? E esse é um erro muito comum aí, onde a gente às vezes só checa a parte da mucosa para poder restabelecer a coloração, né, da gengiva. Ah, gente, mas gengiva, você está falando sobre parâmetros estéticos, e o que tem a ver gengiva? Gengiva, se você vai fazer uma reabilitação que você precisa reabilitar com gengiva, a gengiva é o que vai contrastar, as papilas é o que vão dar contraste com os dentes. E se você não tiver uma coloração adequada para aquele paciente,
vai ficar artificial. Então, é importante sim, tá? Então, olha só, a ideia, né, aqui foi fazer a tomada de cor, como a maioria das pessoas fazem. Vai lá, faz a tomada de cor pela mucosa alveolar. Isso, às vezes, dificulta para a gente poder reproduzir a cor. Então, eu sempre peço para o meu dentista, além, tá? Olha só, não é que não tenha que ser verificada essa região. Essa região é também importante, mas para a transição, né, da parte da gengiva inserida, ou seja, da junção mucogengival para mucosa alveolar. Aí sim é importante, tá? Então vamos lá, o pessoal está falando ali, mas ainda ninguém falou, ninguém falou certinho, tá? Então vamos lá, ó da onde que eu confiro a coloração para minha reabilitação, tá? Da parte úmida do lábio inferior. É lógico que também não é só isso, né? Mas é a mistura, tá? A mistura da minha mucosa alveolar com o meu lábio, com o lábio inferior, né? Com a parte úmida do lábio inferior. Por quê? Porque o que vai contrastar com o lábio serão as papilas. E a gente precisa ter uma cor adequada. Imagina que você tem um lábio, né, mais avermelhado e a tua papila totalmente pálida, né? Olha que legal que ficou, ó. Eu fiz essa mistura, eu fiz essa comparação e, ó, é a mesma paciente, tá? É a mesma paciente, certo? A mesma paciente que eu mostrei anteriormente é essa paciente aí que que a gente fez um enceramento baseado pela coloração do lábio inferior para fazer a tomada de cor, tá? Então fica aí uma dica bem importante que se você for fazer, tanto para quem faz, por isso que eu falei, para quem faz prótese total, montagem de dentes, né? Enfim, isso aqui é conteúdo que não é só para ceramista, tá? Então a gente não desenvolve conteúdo só para ceramista, né? A gente desenvolve conteúdo baseado na odontologia e na minha experiência diária, né, em reabilitar, tá bom? Vamos lá. Segundo, tá? O segundo ponto ali, ó, fechamento interdental. Isso aqui também é uma realidade, né? Que é uma realidade aonde os técnicos erram muito nessa parte, tá? Na parte da papila, né? Do fechamento interdental, né? Ou mesmo que você, eu vejo assim, ó, se você for reabilitar só o dente, só a coroa, tá? Só a coroa, o que você tem que fazer? Você tem que seguir o contorno e o zênite gengival. O contorno gengival, o zênite gengival é importantíssimo para você definir o zênite da tua coroa, tá? A cervical da tua coroa e até o formato do teu dente, certo? E quando você vai reabilitar com a parte gengival, é importantíssimo você ter como base, né, ou como referência a coroa clínica, tá? Então vamos lá. Olha só, esse caso. É o mesmo caso que eu estava mostrando anteriormente, mas olha só, um caso totalmente sem papila, né? Fica totalmente artificial, né? Um caso onde não tem papila, né? Onde não foi reconstituído essa parte, né? A gente foi deixado a desejar em relação à papila, né? Então, olha só, o tanto que faltou de material ali. Esse caso, se tivesse somente a papila a mais, já teria um ótimo resultado, né? Um resultado muito superior ao que foi entregue para essa paciente, tá bom? Esse caso, pessoal, a gente fez ele substituindo essa prótese antiga, e o paciente ele já utilizava essa prótese há mais de 15 anos, tá? Uma prótese em cerâmica, feita numa estrutura de ouro cerâmico, tá? Estava totalmente adaptada, totalmente precisa, tá? Estava no quesito adaptação, no quesito precisão, estava excelente, tá? Mas às vezes o paciente, isso é a nossa obrigação, tá? Nossa obrigação é entregar um trabalho preciso, é entregar um trabalho com precisão, né, com adaptação, com funcionalidade. Mas o paciente, infelizmente, ele não tem esse conhecimento. E não é isso que ele busca, tá? Isso é a nossa obrigação. O que ele busca é um sorriso, certo? E para você reconstituir um sorriso, você precisa saber os parâmetros estéticos, né? Para você conseguir reproduzir o sorriso, tá? Então, quando a gente não entende que num protocolo como essa, eu preciso devolver, sim, as papilas, mas ela tem que estar numa proporção adequada com o dente, eu vou fazer dessa maneira, ou muito curta, ou muito longa, ou muito volumosa, né? Ou muito discreta, onde não vai aparecer e não vou ter profundidade. Vamos lá, vou ensinar, olha só, é a mesma peça, né, a mesma ideia que eu mostrei antes, mas olha só, agora com a papila, tá? Então,
Percebam o quanto melhora em questão de naturalidade, tá? Apenas, né, reconstituindo a papila de uma maneira adequada. Agora eu vou explicar para vocês como eu faço a reconstituição dessa papila, tá? Observe nesse slide que eu tenho ali o terço cervical. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não tá. Ah, tá certo. Tá passando. Terço cervical, terço médio e terço incisal. A papila interdental, ela vai ter o comprimento de 1/3 da coroa clínica, ou seja, tá? O comprimento do terço cervical. Esse aqui é mais uma dica, mais um checklist, onde aqui no laboratório, tá? Aqui no laboratório a gente desenvolveu um checklist, tá? Para quê? Para que os técnicos que vão terminando os planejamentos e toda a parte de cerâmica, eu tenho um checklist, onde eles assinalam esse checklist. Papila, proporção, papila, papila interdental, volume, volume de papila, comprimento de papila, a questão de altura, tá? Altura e largura dos dentes, se estão ok. Eu já vou falar sobre isso, sobre a altura e largura dos incisivos, tá? Eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, a gente tem um padrão aqui, né, que a gente leva a sério e tudo isso é feito uma conferência antes, tá? Antes de mandar o trabalho para o dentista, tá? A gente faz uma conferência no nosso checklist. Inclusive, tem várias coisas, né? Eu posso até passar para vocês aí para dar uma ideia de controle de qualidade para vocês, tá? Se o pessoal aí da minha equipe aqui do Instituto tiver alguém assistindo a live, tomara que eles estejam, né? Alguém escutando a live. Traz para mim o nosso checklist, por favor, tá? Se alguém estiver assistindo a nossa live aí. Senão eu vou ter que levantar aqui para buscar e vou acabar perdendo o foco aqui. Então, até o final da live, de repente, eles trazem. Então, pessoal, isso aqui é uma regrinha simples e básica para que eu consiga estabelecer a altura correta da minha papila, tá? Ou da papila que você vai, né, reconstruir. Então, olha só, vou trazer aqui, ó, dá uma olhada, ó, 1/3 da coroa clínica, tá? Aí eu consigo uma proporção natural, tá bom? Vamos lá, vamos para frente. Agora, o volume, tá? O volume de papila. Também é outra coisa muito importante. Observe nesse modelo aí, vocês conseguem observar entre as duas arestas proximais, né? A aresta distal do incisivo central e a aresta mesial do incisivo lateral, consegue observar uma sombra? Aonde está essa sombra? Se você traçar uma linha ali, ó, dá uma olhada que eu vou colocar. Aquela linha azul se chama aresta de transição para ponto de contato, tá? A papila, ela vai estar localizada nessa área de sombra, tá? Quando você define, né, a aresta, quem assistiu aí o curso gratuito de Ceramista 2021, viu eu marcando e fazendo na prática isso, tá? Então, olha só, você vai localizar o volume da tua papila de acordo com as arestas da tua coroa clínica, tá bom? Ah, Gina, então, mas se for uma coroa? O volume da tua coroa vai estar de acordo com a tua papila, o volume da tua papila. É bem simples, pessoal, tá? Então, é muito simples. Nunca o dente vai estar lá na frente e a gengiva lá atrás. Nunca a gengiva vai estar lá na frente e o dente lá atrás, tá? Isso é um conceito estético simples de você identificar, de você conseguir resultado, tá? Só um minuto, deixa eu pegar o carregador aqui do meu computador, senão a gente vai acabar a aula na metade aqui. Pera aí. Só um minutinho. Prontinho. Tá, voltei. Então, galera, isso é muito importante, tá, pessoal? Plano oclusal. Outro detalhe muito importante, né, é a gente não deixar o plano oclusal inclinado. Isso acaba com as reabilitações. Mas, para isso, você aí que faz protocolos, montagem de dentes, né, até reabilitações completas de facetas, né, coroas, você precisa do apoio, né, do seu cliente, do seu dentista. Por quê? Como que você vai montar no articulador com plano oclusal adequado se o teu dentista não tirar, né, não tirar a relação, né, não tirar o plano de inclinação com o arco facial do articulador semiajustável. Sem o arco facial, o articulador semiajustável praticamente não serve para nada, tá? É um charneira de luxo. Se você não usar o arco facial, nós estamos nos enganando, tá?
Infelizmente, a gente gosta, né, de nos enganar, né? Nós gostamos de nos enganar. Que você vai lá, monta na mão ali no articulador semi-ajustável, né? Aí monta, às vezes, para cima, né? Os dois modelos inclinados para cima, ou muito para baixo, ou para um lado ou para o outro, né? Que não tem nada a ver com a inclinação, o plano de inclinação do paciente. Então, eu vou explicar para vocês, né? Olha só, isso aqui foi uma peça montada sem arco facial. Olha o resultado disso. Olha que tristeza, pessoal. Montagem sem a utilização do arco facial, tá? O arco facial, ele serve para transferir, né, a inclinação da maxila do paciente, tá? Então, é muito importante, né? É muito importante isso. A gente conseguir fazer essa transferência, ó. O arco facial é um instrumento para registrar a posição espacial da arcada superior do paciente e transferir para o articulador, tá? Esse simples procedimento evita situações como vimos aí no slide, né? Como a gente está vendo aí no slide, tá? O técnico deve respeitar essa inclinação que vem do dentista no arco facial, certo? Não tentar corrigir posicionando adequadamente, porque às vezes a gente recebe o arco facial, ele está inclinado para a direita, ou está muito inclinado, né, para baixo, né, ou um pouco para cima, tá? Quando está para cima, porque o paciente realmente apresenta uma curvatura invertida, né? Então a gente precisa respeitar como vem do arco facial, né, para que a gente consiga transferir para o articulador a real posição espacial, tá, da maxila do paciente. Se o paciente tem um plano inclinado, a gente já vai identificar, certo? E não vai ter essas surpresas aqui, tá? Então, aqui, a gente fez, né, um registro, né, fez um rodete, o dentista ajustou todo esse rodete, né? Aí, mas não precisa, se você tiver referência. Pessoal, isso aqui ainda é o melhor método, né, para a gente conseguir ter uma assertividade maior aí nas nossas reabilitações, tá? Então, fez o rodete, o dentista tem sim que ajustar o rodete, tá? O rodete não é só para fazer registro de mordida, tá? A dentista que está escutando a gente, né? Não é só fazer registro de mordida, não. O rodete é para você ajustar corredor bucal, marcar a linha média, marcar, né, a curva de SPI, exposição do sorriso, para fazer todas essas marcações, ó. Como foi feito esse caso aqui, que a gente desenvolveu junto com o nosso cliente, Walter Batilani, filho, tá? Então, ele marcou direitinho, ajustou direitinho, fez as fotos para confirmar que o nosso rodete, sim, estava no posicionamento adequado, exposição, né, foto de sorriso em repouso, foto em sorriso máximo, né, e fez todas as marcações. Aí, fizemos o registro, tá? O registro no arco, no garfo, e transferimos por arco facial, tá? E aí, fizemos a montagem no articulador. Olha só como ficou essa montagem no articulador, né? Você pode ver pro lado, ali, essa montagem do lado direito, como ela tá torta, né? Dá vontade de você pegar na hora que tá montando e corrigir isso, né? E ficar certinho, retinho. E aí, quando você faz isso, você acaba não, esse não é o mesmo caso, tá, pessoal? Eu peguei um caso aqui do laboratório que tinha aqui hoje, que a linha média também desviada, tá? Mas só para vocês verem quanto é sério. Geralmente a linha média você monta de acordo com o pino, tá? Com o pino central, né? Mas então, a marcação da linha média que existe, nesse caso que a gente vai desenvolver, é essa daí, tá? Então, galera, olha só como é importante você transferir essa relação para o articulador semi-ajustável. Outro detalhe importante é a inclinação condilar, tá? Então, o nosso garfo aqui, ele vai nos dar a inclinação condilar também, certo? E a distância intercondilar também vai estar registrada. Aí eu te pergunto, às vezes vem um caso que você abaixa a dimensão aleatoriamente, e aí, por não ter, né, por não estar feito esse registro com arco facial, você não tem inclinação correta, e aí às vezes não aconteceu já, o dentista que está escutando aí, ou o próprio técnico, você pega uma dupla, aí fica lá tocando só na região anterior, fica aberto aqui, né? Aí você, não, é só desgastar aqui na região anterior que vai tocar os posteriores. No articulador vai, mas o paciente não tem uma inclinação suficiente para poder chegar com essa inclinação e tocar todos os dentes. Então, por isso, é importante, dentista, é importante, técnico, a gente observar esse detalhe, é importantíssimo, tá? Senão você vai estar fazendo aí algo aleatório, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Ninguém está perguntando nada, estão entendendo tudo e está tudo certo. Então, vamos para frente. Então, montando no articulador, olha a diferença do caso que a gente teve, tá? Com um rodete bem ajustado,
Registro em arco facial, montagem em articulador semi-ajustável. Dá uma diferença muito grande, né? Daquela primeira foto que eu mostrei para vocês, tá? Vamos voltar ali. Dessa primeira foto aqui, tá? O mesmo paciente, tá? Dá uma grande diferença desse paciente aqui, tá? Dessa montagem desse paciente para esse paciente aqui, né? É o mesmo paciente para essa prova desse paciente. Por quê? Porque eu consegui definir plano oclusal, né? Consegui definir, né? Inclinação de plano oclusal, consegui definir a questão de inclinação condilar, e aí eu tive uma prova, né? Onde eu consegui uma precisão tanto na parte funcional, foi toques, né? Dos toques dos dentes, né? Da inclinação, e eu consegui fazer uma montagem adequada. Tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se tem alguma... eu sempre checo isso aqui também, ó. Essa primeira foto, né, do lado esquerdo, a gente sempre faz essa análise facial para ver o que precisa ser mudado também, tá, pessoal? Linha média, né? A linha bipupilar, para a gente poder ver aonde está a inclinação, né? Onde a gente tem que modificar o plano de inclinação oclusal. Linha média, né? E comissura ocular, tá? Então, pessoal, olha só, é bem importante isso, né, a gente fazer esse alinhamento, nem que seja em fotografia, né, na foto impressa, mesmo você fazer com lápis, né, e régua, para você conseguir fazer uma montagem adequada, tá? Então, isso aqui é assunto para muito tempo, né, mas a gente vai para frente, tá? Vamos deixar um pouco mais de assunto para outra aula, de repente, tá? Essa aula, não sei se vai dar tempo de a gente colocar tudo que precisa aqui em 1 hora, né, eu preciso finalizar em 1 hora, né? Coloquei 15, talvez a gente consiga só metade, mas eu vou, nem que a gente termine na outra aula todos esses conceitos, tá? Eu vejo que é um assunto muito pertinente, aí um assunto onde muita gente tem dúvida, muita gente erra, né? Vamos lá. Contorno gengival, certo? Isso aqui vai mais para quem faz protocolos cerâmicos e montagem de dentes, né? E tudo mais, tá? Então, contorno gengival. Olha só como fica estranho, né? Uma reabilitação sem fazer o contorno gengival. Onde chega aquele paciente para você e fala assim, não, eu não quero gengiva. Não quero gengiva, né? Eu não quero gengiva, né? Olha que tem uma pergunta bem interessante, que o Odilon Assis colocou aqui. No caso de um paciente com paralisia facial do lado direito, por exemplo, como fazer? A gente vai ter que fazer o mesmo procedimento, tá? A gente vai ter que marcar. Às vezes a paralisia facial não é total, né? Ele levanta menos do lado direito. E isso é muito comum, inclusive. Tá, Odilon? Isso é muito comum. Você precisa compensar na prótese, tá? Senão vai ficar torta a prótese, certo? A gente faz muito isso. A gente compensa na prótese, tá? Levanta um pouco mais, expõe às vezes a gengiva menos naquela área, né? Aonde ele levanta mais o lábio, tá? Então você precisa compensar na prótese, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Olha só agora a diferença, né? De um paciente com contorno gengival, né? Feito uma aplicação de gengiva, mas da maneira correta, né? Respeitando os parâmetros, tá? Respeitando parâmetros, os parâmetros estéticos, comprimento de papila, certo? E respeitando tudo de acordo com o que eu expliquei anteriormente, né? A gente consegue um contorno gengival adequado, tá? Ah, mas eu faço coroa, como conseguir? Respeitando os espaços biológicos, respeitando, né, aquele espaço aonde a coroa tem que se encontrar com a gengiva. Não pode fazer, você não pode fazer um excesso e também não pode fazer aquém da gengiva, da margem gengival, porque senão ela vai descer aquela gengiva, tá? Então a gente precisa fazer de acordo, né, com o espaço que a gente tem, tá certo? Triângulo gengival. Isso aqui é uma coisa bacana, né? Um detalhe bem bacana, né? Que eu ensino sempre no curso, onde a gente precisa entender, né? Que os zênites, né? Deixa eu só abrir aqui a minha cola, né? Ó, análise do contorno gengival. A linha estética gengival segue a arquitetura óssea. Idealmente falando, né? Segue a arquitetura óssea. As margens gengivais dos incisivos centrais devem apresentar o mesmo nível dos incisivos. As margens gengivais dos incisivos centrais devem apresentar o mesmo nível, certo? Então, dos dois incisivos centrais devem apresentar o mesmo nível, não pode estar um mais alto e um mais baixo, tá? Isso a gente está falando de uma estética natural, tá? E normal, certo?
Nos incisivos laterais devem estar posicionadas meio milímetro coronalmente aos incisivos centrais, abaixo dos incisivos centrais, tá? Então, o contorno gengival dos incisivos laterais deve estar meio milímetro abaixo, tá, do contorno dos incisivos centrais, certo? E nos caninos devem estar na mesma altura dos incisivos centrais, tá? Como está na foto ali, ó. Isso, por isso se chama triângulo gengival, tá, galera? Por isso se chama triângulo gengival. Então, o zênite, né, do incisivo central, dos dois incisivos centrais devem estar posicionados igualmente, tá? No lateral, meio milímetro abaixo, no canino, no mesmo posicionamento do incisivo central, tá? Assim você forma o triângulo gengival, tá bom? Vamos lá. Olha só, aqui nesse caso, ó, foi uma peça aí que foi feita numa prova, ó, olha só. O incisivo central está mais baixo, né? O zênite do incisivo do 11 está mais baixo, né, do que o do 12, tá? Então isso, olha só como fica uma estética desagradável. E aí, o 21 ainda está um pouquinho mais alto do que o 11. Tá? Quem aqui já cometeu esse erro? Né? Se você cometeu erro, escreve aí nos comentários se você já cometeu esse erro. Se você não cometeu, ou se você já cometeu, não cometa mais, porque agora está aí a informação para você. Tá? Então, qual é o ideal? O ideal, olha só como fica estranho, né? Fica desproporcional, né? Fica com uma característica estranha, né? Agressiva, tá? Então, é importante a gente entender isso, certo? Ó, vou mostrar agora. Tinha uma foto aqui com ele normal, mas acho que eu tirei sem querer. Outro detalhe importante, contato interdental, tá? Contato interdental é um erro muito comum aí também, né? A gente enxerga muito isso, né? Eu separei aqui uma foto, né, de um trabalho que chegou esses dias para mim aqui, dos contatos interdentais. Olha como é que estava. O profissional que foi fazer fazer o acabamento desses contatos interdentais, olha só como é que ele fez. Ó. Ele meteu o disco aí e separou os dentes, certo? Então o disquinho ali separou. Então, assim, sem conceito, sem conhecimento, tá? O que falta ali, faltou um pouco de conhecimento. Ele acertou nas anatomias e tal, mas na hora de fazer a finalização do acabamento, ele errou, né, nesse ponto aí, tá? Nos dentes anteriores, a posição dos pontos de contato está diretamente relacionada com sua morfologia e inclinação do eixo do dente, tá? Em geral, esses pontos estão localizados em uma posição que vai da incisal para a cervical, a partir dos incisivos centrais para caninos e dentes posteriores, tá? Então, eu vou ensinar uma regrinha bem simples e básica aqui para vocês já no próximo tópico, tá? Vou ensinar uma regra bem básica para vocês não errarem, tá? Não errarem na meia interincisal, né? Que é esse contato interdental, tá bom? Ó, ameias interdentais ou embrasuras, tá? Essa imagem, a gente tirou aí, a imagem é minha, mas a informação a gente tirou do livro aí, Pérolas, Colar Artístico da Morfologia, da minha querida Tininha Gomes, tá? Então, só para vocês, se vocês quiserem adquirir aí o livro, tem tudo isso aqui esmiuçado, muito conteúdo, muita coisa bacana, tá? Muito detalhe que vai enriquecer muito aí o teu trabalho, tá? Então, vamos lá. Ameias interdentárias ou embrasuras, o nome, tá? Então, vamos lá. Ameias entre incisivos e centrais, né? Então, ameias entre os incisivos centrais, desculpa. As ameias entre os dois incisivos centrais, tá? O V invertido, tá? Geralmente, o terço meso-incisal dos incisivos centrais aproxima-se de um ângulo reto, né? Portanto, a meia formada entre eles é muito pequena. Então, olha só. Os dois incisivos, eles têm um ângulo reto nas mesiais. Então, quando eles encostam um com o outro, né? O ângulo ali, né? Aquele ângulo ou aquela abertura entre eles, né? Aquela ameia, tá? Ou aquele V invertido, ele é bem pequeno, tá? Então, não adianta você fazer que nem eu mostrei anteriormente ali, aquela abertura grande, tá bom? Então, vamos lá. As ameias entre os incisivos centrais e laterais, o V invertido ele é assimétrico, tá? A borda distal do incisivo central, ela é arredondada, certo? O ângulo mesio-distal do incisivo lateral é mais arredondado que o mesmo ângulo do incisivo central. Quando esses dois dentes entram em contato entre si, forma-se na incisal uma meia distal para o central, né? Para o central e mesial para o lateral, maior que a meia entre os incisivos centrais, certo? E também é assimétrica, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês de uma regrinha, deixa eu ver se está aqui, peraí.
de uma regrinha simples aí para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui, ó. Nessa fotografia aí, ó. Quando vocês fazem a medição, tá? Da ponta da papila até a borda do incisivo central, vocês vão ver que a meia, tá? Que a abertura da meia entre os dois incisivos centrais, ela é equivalente a 1/4 desse espaço. Então, você pega aquele espaço, se der 10 milímetros, você divide em 4, vai ter 2,5 milímetros. Então, você vai deixar 2,5 milímetros de abertura ali, de altura, tá? Passando, né, para o ponto de contato, né, ou para essa meia interdental, né, do incisivo central para o lateral, os dois ângulos são mais arredondados, então existe uma abertura maior. Então você vai pegar o quê? A ponta da papila até a borda do incisivo central, vai dividir em 3, e aí vai ter uma abertura maior, tá? Dessa meia. E para o canino do incisivo lateral para o canino, você vai dividir a ponta de papila até a borda do incisivo lateral, tá? A borda distal do incisivo lateral, você vai dividir em 2, certo? E aí você vai ter a medida certa, tá? A medida certa aí a meia interdental do incisivo lateral para o canino, certo? Vamos lá. Qual que é o próximo? Ó? O próximo é a forma dental básica, tá? Forma dental básica. Vamos ver se o pessoal está perguntando mais alguma coisa aqui. O Cícero está falando aqui que em relação ao transporte do arco, né, quando vem do consultório para o laboratório, acontece muito de movimentar. Pois é, então, por isso tem que estar dentro da caixinha do articulador, tem um espaço certo ali, né, para mandar. Isso exige um cuidado, tá? Exige um cuidado, é um cuidado que você tem que ter quando você cuida do teu filho. Você não quer que teu filho de 3 anos atravesse a rua sozinho, não é verdade? Então você tem que tomar um certo cuidado, pedir para o dentista, ó, não adianta nada você me tirar aí o arco facial e mandar de qualquer jeito. Então, coloca ele dentro da caixinha do articulador. Você, né, às vezes não pede para um terceiro fazer isso, porque às vezes ele não entende do que se trata, ele vai movimentar para poder fechar a caixa, né? Tem que ter comunicação, pessoal, tá? É possível, sim, né, desde que exista uma cooperação de todos os envolvidos aí com a situação, tá? Então, forma dental básica, vamos lá. Basicamente, a gente tem 4 formas dentais básicas aí, né? Forma quadrada, ovoide, triangular e retangular, tá? O que eu vou falar para vocês? A gente pode trabalhar, se você tem aí um formato de anatomia, né, que você não consegue variar muito o formato de anatomia, se você trabalhar apenas as ameias do seu dente e as arestas de brilho, você já consegue modificar, né, já consegue modificar a forma desses dentes, tá? Então é importante que você faça essas modificações, tá? Se você modificar aquele trabalho, né? Eu quero um trabalho que ele quer uma forma mais triangular. Você vai fechar mais na área cervical, né? As arestas de brilho, tá? E aí vai trabalhar melhor, né? Essas arestas para que ele tenha um formato mais triangular. Mais quadrado vai abrir mais as arestas na base cervical, certo? Mais retangular você vai deixar um dente mais alongado, certo? Mas também com as arestas de brilho também mais afastadas na base cervical, tá? E arredondada, você arredonda as arestas, tá? Na cervical, né? E aí, claro, o dente mais arredondado, você vai trabalhar mais as ameias, né? As embrasuras, para deixar um formato mais arredondado, tá bom? Não sei se foi claro, né? Essa parte, se foi claro nessa parte aí. Vamos ver o que o pessoal fala. O Ricardo Von Coutinho está comentando aqui, né? Parabéns, meu amigo, por disponibilizar seu conhecimento gratuitamente. É muito importante para a classe. Obrigado, Ricardo. É isso aí mesmo, né? Quem quer evoluir na profissão, tá aí, né? A gente tem conhecimento aí, eu compartilho sempre o que eu sei, né? Não posso inventar moda aqui, não posso ficar... Mas o que eu sei, o que eu faço todos os dias, é isso aí, né? E, de uma forma bem simples, a gente tenta compartilhar com vocês aí, tá? Espero que vocês estejam compreendendo, né? Eu sei que às vezes são assuntos mais complexos, que até para explicar, eu tentei de uma forma muito simples e didática passar para vocês, né? Estou tentando aqui de uma forma bem simples e didática passar, mas às vezes também ficam algumas dúvidas e eu quero que vocês vão me perguntando aí, tá? Então, olha só, na forma, também além disso, né? Além de você trabalhar
as arestas, né, de brilho, e trabalhar também as ameias ou embrasuras, é importante também a gente observar, né, o central ou os dentes de perfil, tá? A gente vai notar que eles têm 3 planos de inclinação diferentes. O plano incisal, tá, que é inclinado para a palatina, o plano cervical, que é formado pela bossa cervical, e o plano médio, né, que é mais reto que os demais, tá? De acordo com o incidente de luz na face vestibular, esses planos apresentarão efeitos ópticos diferentes, tá? O plano médio, ele reflete muita luz, aparentando uma zona luminosa, tá? Que contrasta com as áreas proximais, área de transição e área dinâmica, tá? E a área cervical, por apresentar uma curvatura de bossa, né? Ela forma uma área que desvia a luz, e aí forma uma penumbra, tá? Então, por isso que a gente fala, às vezes, quando o dente está muito longo, fala, vamos fazer uma terceira inclinação para o dente parecer um pouco menor, né? Para poder desviar a luz, né? Quanto maior a reflexão, né? Maior o dente vai aparentar, tá? Então, a altura, né? Eu falei que ia falar um pouco sobre a altura e largura, tá? Geralmente, né? Considera uma média universal simplificada aí, tá? A gente fazer a verificação de altura e largura. Os incisivos laterais superiores apresentam 1 milímetro a 1,5 milímetro mais curtos que a coroa do incisivo central, tá bom? Então, os incisivos laterais superiores apresentam de 1 a 1,5 milímetro mais curtos que o incisivo central. Quando a gente deseja que os incisivos centrais dominem mais o sorriso, isso em geral ocorre nos sorrisos femininos, tá? É mais coesivo esteticamente que a coroa do incisivo lateral seja 1,5 milímetro mais curta que o incisivo central, tá? Aquele sorriso que você quer predominar os incisivos centrais, deixa ele 1,5 milímetro mais alongado que o incisivo lateral, tá? Os caninos superiores apresentam-se geralmente na mesma margem incisal dos incisivos centrais, tá? Ou 0,5 milímetro mais curtos. Observe só, será que é uma simples coincidência que tem tudo a ver com aquela parte do triângulo gengival? Só que agora a gente está falando das incisais, tá? A gente está falando das incisais, da disposição, né, entre a altura incisal na arcada. Mas antes a gente estava falando sobre contorno gengival, tá? Então, é a mesma regra, só inverteu, né? E se você inverter, fica igual, tá? Então, muito simples, pessoal, tá? Gengiva tem que ter coerência com a borda incisal, né? Tá bom? A altura dos dentes, tá? Vou deixar bem claro. Então, olha só, levando em consideração também a dominância desejada para o incisivo central, né? Se você deseja que seja dominante, o interessante é que o canino seja 0,5 milímetro mais curto que a borda do incisivo central, tá? Observar se o fato de encurtar o canino, tá? Olha só que interessante isso. Por isso que uma coisa tem que estar relacionada com a outra. Se o fato de encurtar o canino, né, mesmo que em 0,5 milímetro, não vai prejudicar na guia, tá? Que tem que ser em canino, tá bom? Então, anota mais essa aí, que essa aí também foi muito boa, tá? Aqui eu também tirei do livro da Tininha, né, essa questão de largura versus altura, né? As medidas médias estabelecidas determinam que a largura do incisivo central superior equivale cerca de 80% do seu comprimento. Isso aqui é uma média, tá, pessoal? Isso tem uma variável, mas é melhor a gente saber uma média do que não saber nada e ficar ali batendo cabeça, tá? Então, se o teu incisivo central ele tem 10 milímetros de altura, supostamente ele vai ter 8 milímetros de largura, tá? Em se tratando de amplitude, ou seja, da largura dos dentes anteriores e superiores, podemos observar que os incisivos laterais apresentam-se em média 2 milímetros mais estreitos que os incisivos centrais, e os caninos 1 milímetro mais estreito que o incisivo central. É uma das regras que eu sei aqui, que eu tenho e que eu também utilizo. Mas a gente pode fazer também o quê? Ver a largura do incisivo central, tá? Definir a largura do incisivo central. Aí, a largura do incisivo lateral vai ser 2/3 da largura do incisivo central, e a porção mesial do canino, 2/3 da largura do incisivo lateral, tá? Então, gradativamente, isso aqui vai mais pela proporção áurea, tá bom? Vamos lá, caracterização dental, né? Muito importante a gente entender que a caracterização dental, ela tem que ser personalizada para cada tipo de paciente. Se é homem, se é mulher, né? Se é jovem, meia idade ou maior idade, né? Tá bom? Então, a gente precisa sempre observar e ter essa informação, tá? Você não vai fazer um dente extremamente texturizado, com flor de lis, com vários
várias características de mamelões para uma senhora de 80 anos, né? Então, a caracterização dental, você precisa saber fazer, ter essa versatilidade, não fazer sempre a mesma coisa, tá? Beleza? Aqui, uma característica para um dente mais jovem, né? E jovem para meia-idade, tá? Aqui já é uma característica para um dente mais envelhecido, onde eu tenho uma maior pigmentação, né? Uma exposição um pouco mais da polpa, né? Uma diminuição, né, da translucidez, tá? Então, a gente precisa entender tudo isso, certo? Textura de superfície, né? Como fazer adequadamente. Aqui eu separei aqui uma fotografia de uma peça que foi texturizada aleatoriamente, né? Observem que a peça ficou legal, né? Tem estética, tá? Foi respeitado algumas características de estética, né? Nessa situação, a gente estava num curso onde a paciente ia escolher a peça, né? Melhor, ela não escolheu essa peça por conta da textura, tá? Então, a textura faz muita diferença. Então, a gente precisa ter conhecimento de como fazer essa textura, né? Fazer as periquimácias, sulco de desenvolvimento e divisão de lóbulos. Isso é essencial. Plano de inclinação também, tá? Como eu mostrei anteriormente, né? Então, eu preciso ter esse conhecimento para eu poder pegar uma broca e sair desgastando meu dente. Desgastando o dente, né, que você vai reproduzir. Não adianta você simplesmente, aleatoriamente, da tua ideia, sair desgastando, tá? Precisa o conhecimento. Por isso é importante, né, o estudo da morfologia, né, o estudo, né, da anatomia dental, tá? Bem importante. Aqui com uma peça, ó, a peça já com um polimento adequado, né, com tratamento de superfície, tá? Não precisei exagerar nas texturas, tá? Ficou com um brilho bem legal, né, com um brilho natural, né, que isso também a gente faz num polimento mecânico, né, no final do glaze, depois do glaze, faço um polimento mecânico com borracha e escovas, tá? Beleza? A cor, né, como fazer a tomada de cor. Vou explicar um pouquinho para vocês, né, sobre cor, bem superficialmente, mas vou dar algumas diquinhas de cor aqui para vocês, tá? O dente natural, ele é policromático, né? Ele é policromático, ou seja, apresenta várias cores. É composto por estruturas e tecidos com propriedades ópticas diferentes. Tá? Então, as estruturas do dente têm propriedades diferentes. A dentina tem propriedade diferente, tá? Isso falando em óptica, tá? Propriedades ópticas, do que o esmalte, certo? O esmalte tem opalescência, tem passagem, né? Passa luz, né? Ele absorve luz, né? A dentina, ela reflete luz, como a gente sempre fala aí, a gente tem falado sempre aí, né? Então, a cor dos dentes, ela encontra-se principalmente relacionada com a cor da dentina e com a espessura do esmalte, tá? E com a espessura do esmalte nas diferentes regiões da coroa dental. Embora a espessura da dentina e o grau de lucidez do esmalte também interfiram na cor dos dentes, a cor sofre, então, forte influência da cor da dentina e está sujeita a alterações fisiológicas ou patológicas. A região cervical se mostra mais escura. Por quê? Porque tem maior volume de dentina, tá? E a região incisal, ela já é diferente, ela já se mostra mais translúcida, porque tem menor quantidade de dentina, maior quantidade de esmalte, que é uma massa de absorção de luz, tá? Então, a cor pode ser percebida e representada através dos parâmetros matiz, valor e croma, tá? Matiz pode ser definido como o nome da cor, tá? Ou como a cor básica de um objeto, né? Por exemplo, vermelho, amarelo, tá? Azul, etc. Em odontologia, esta dimensão representa as cores A, D e C, certo? E D também, tá? Então, o A, B e C ou D é onde A é o vermelho marrom, B é amarelo, C é cinza e D é vermelho com cinza, tá? O croma refere-se ao grau de saturação da matiz. Então, se a matiz é A e eu preciso saber que grau de saturação está essa matiz, eu vou ter o A1, o A2 e o A3. O A3 né, o A4 também, enfim, sucessivamente, tá? Quanto maior a intensidade de croma, tá? O valor pode ser definido como o brilho ou a luminosidade dessa cor, tá? Na escala Vita, Vita, do maior para o menor valor, temos o B1, A1, B2, D1. A gente já tentou, também já fez vários testes e viu que o A1 às vezes tem maior, dependendo da escala, tem maior valor do que o próprio B1, né? Entretanto, a cor A3 tem maior croma e menor valor do que a cor A1, tá? Não sei se ficou, é um assunto bem complexo, né?
mas não sei se ficou compreendido, né? Acho que deu pelo menos para a gente entender um pouquinho, tá? Proporção dentária, né? Eu falei anteriormente, tá? Não vou falar de novo, né? Mas sobre a largura, altura e tudo mais, né? A borda incisiva, né? Aonde a gente precisa respeitar o que eu falei também sobre a altura, né? Dos incisivos centrais, laterais e caninos. A gente falou anteriormente ali sobre deixar o incisivo lateral meio milímetro acima, né? Mais curto do que o incisivo central e o canino, 1,5 milímetro, né? O lateral e o canino meio milímetro, tá? Vamos lá, a próxima. Também é importante a gente deixar na borda incisiva, não deixar tanta translucidez quanto essa aí que eu separei para mostrar para vocês. Mas é importante entender a morfologia interna, né? Exposição, né? Tudo isso, tá? É bem complexo, a gente precisa ter uma maior compreensão de todas essas áreas, ó. Tá? A linha do sorriso, né? Que a gente também bate muito em cima da linha do sorriso, tá? Deixa eu ver aqui o que eu tenho sobre a linha do sorriso. Ó, a linha do sorriso, eu preciso entender a curvatura de SPI. A curva de SPI é uma linha curva no sentido antero-posterior. Então, ele começa na região anterior e vai para a posterior, tá? É uma linha, né, antero-posterior, tá? Que tangencia as pontas de cúspide vestibulares dos dentes posteriores e as bordas incisais dos dentes anteriores, tá? Estuda-se a curva de SPI considerando-se a arcada inferior e tendo como referência o ponto mais inferior na região entre cúspide vestibular do primeiro molar inferior e a cúspide vestibular do segundo premolar inferior com relação ao plano oclusal, tá? Então, aqui, ó, eu separei aqui, ó, essa imagem para vocês entenderem, né, o que é uma curva de SPI invertida e o que é uma curva de SPI correta, né? Então, aqui, na primeira imagem, eu tenho aquela carinha triste ali, ó, onde forma essa curvatura de SPI invertida, onde eu mostro mais os dentes posteriores do que os anteriores, né? Onde não está ascendente, está uma curva invertida. Eu preciso ter uma curva ascendente para posterior. Tá? Então, na imagem da direita, eu começo nas bordas dos incisivos e vou subindo para posterior, né? As pontas de cúspide dos dentes posteriores. Assim é o correto, né? Essa carinha sorrindo que está embaixo, tá? E a linha mediana, tá? A linha mediana, se você não souber, se você não colocar a linha mediana, né, corretamente, você pode fazer todo o restante, tudo certinho. Se a linha mediana estiver errado, você, infelizmente, você vai ter problemas, tá? A relação entre as linhas médias, entre a linha média facial e dental, idealmente devem ser coincidentes, tá? A linha média dentária superior deve estar alinhada com o filtro médio do lábio superior para um aspecto simétrico na face, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos lá. A linha média facial pode ser determinada por uma linha traçada a partir do ponto da glabela, que é esse ponto aqui, tá, pessoal? Ó, tá? Pode ser traçado do ponto da glabela, passando pela ponta do nariz, o tubérculo do filtro, tá? Ponta do nariz, tubérculo do filtro e ponta do mento, tá? Até a ponta do mento. O filtro labial associado à glabela pode ser considerado um parâmetro confiável para estabelecer a linha média facial, tá? Bem como as linhas médias dentárias também, tá? Que apresentando coincidência com a linha facial transmite o conceito de simetria radiante, buscando a beleza a partir da diversidade. Então, vamos lá. Para vocês entenderem melhor, ó. Eu coloquei o ponto, né, na glabela, a ponta do nariz, tá? No tubérculo do lábio e na ponta do mento. Tracei uma linha. Elas se coincidem? Essa é a linha média facial. A gente precisa sempre, pessoal, para as nossas reabilitações superiores, elas têm que coincidir com a linha média facial. Não precisa coincidir com a linha média dental inferior, tá? Não precisa, não tem essa necessidade, né? Claro, se você for reabilitar superior e inferior, conseguir, melhor ainda, né? Mas nesse caso mesmo, não, como era dentes naturais, a gente não conseguiu coincidir. Se fosse coincidir, ia sair da linha média facial e aí não ia ficar esteticamente confortável para a paciente, tá? Além de tudo isso, a gente ainda consegue, né, pela RAF palatina, a gente também consegue perceber que existe uma coincidência com a linha média, tá? Por quê? Porque está no centro do crânio, tá? Essa RAF palatina. Então, é mais uma referência para a gente conseguir aí, para a gente conseguir identificar a linha média, tá? Então, pessoal, essa era a aula que eu separei para vocês hoje, tá?
Espero que vocês tenham gostado e anotado tudo isso, tá? Deu na veia aí 1 hora de explicação, né? Quero saber se vocês têm alguma dúvida, certo? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora de perguntar, tá? Na próxima quinta-feira, eu quero colocar na prática alguns conceitos desses que eu apresentei para vocês, certo? Se você gostou da aula, coloca aqui, eu gostei da aula, tá? Eu entendi a aula hoje, tá? Foi produtiva a aula hoje. Eu quero trazer sempre conteúdos produtivos para vocês, né? Para vocês não ficarem aí perdendo teu tempo aí vindo participar da live, né? Eu quero que vocês comentem aí se vocês entenderam, se vocês gostaram da aula, né? Deixa um comentário aí, por gentileza, né? Dá o like, tá? Deixa um like aí na nossa aula, né? Sempre é importante você dar o like, por quê? Vou explicar para vocês. Porque é importante, porque eu peço o like de vocês, tá? Porque quanto mais like vocês distribuem, vocês dão aí nossas lives, nossos vídeos, tá? O YouTube, ele entende que é um conteúdo, tá? É um conteúdo de valor, e ele distribui para mais pessoas, tá? Então, eu preciso da ajuda de vocês também, tá bom? Deixar para vocês aí um grande abraço, que bom que vocês gostaram, né? Eu fico muito satisfeito, né, em saber que eu não foi só mais uma aula qualquer, né? E que a gente trouxe, sim, bastante conhecimento, né? Bastante questões aí que são do nosso dia a dia, tá? Então, isso faz sim diferença no dia a dia de vocês. Eu quero trazer na próxima aula, tá, um conteúdo prático, onde eu vou colocar em prática algo, né, relacionado, algo relacionado aí a essa aula teórica de hoje, tá? Lembrando para vocês, cara, essa aula aqui, para você ter uma ideia, eu montei ela hoje, essa aula nem no curso tá ainda. Eu vou disponibilizar também essa aula na plataforma do curso e deixar salvo. Lembrando, pessoal, que as nossas lives vão ficar salvas por 1 semana, tá? De agora em diante, as nossas aulas vão ficar salvas somente por 1 semana, tá? Então aproveitem, assistam e compartilhem aí com vocês, tá bom? Um grande abraço aí, tá? Até quinta-feira. Quinta-feira a gente volta aí com mais conteúdo para vocês, tá bom? Um grande abraço, tá? Até mais. Tchau, tchau.